O telecurso de Biologia continua sendo muito atual, apesar de já ter 10 anos. Nesses últimos anos, a gente reorganizou o conteúdo, colocando de uma forma mais clara para os alunos, dividindo em botânica, fisiologia humana, ecologia e genética e evolução, de tal maneira que o aluno vai encontrar uma organização mais clara. Isso deve facilitar o nosso aluno. Em relação aos últimos 10 anos, nós tivemos uma grande alteração, que foi a mudança de nomenclatura dos órgãos humanos, de grande parte dos órgãos humanos. Essa atualização já está presente na literatura, principalmente no ensino da educação básica regular. E neste projeto a gente tem a oportunidade de atualizar esses dados. O Telecurso 2000+10 terá uma nova roupagem, podemos dizer assim, em relação a esses termos atuais. Essa terminologia é importante para a gente manter a comunicação científica sempre atualizada, de tal maneira que o nosso aluno vai poder ler um texto novo e usar da mesma terminologia e compreendê-lo com maior facilidade. Os conceitos que estão colocados no Telecurso 2000 de Biologia são extremamente atuais. Nós temos aulas que tratam de funcionamento do corpo humano até chegar num texto, em temas como a produção de transgênicos, ou seja, como é que a gente faz a mudança de gene de um organismo para outro e que importância isso tem para a ciência. É um tema extremamente novo, que continua atual, que está presente no nosso material. Acredito que o nosso aluno que estudar com o Telecurso 2000 vai aprender muito de biologia assistindo às 50 teleaulas que nós temos programadas. Quando a gente faz a organização de um curso, a gente tem que organizar o seu currículo, ou seja, escolher o que vai ser trabalhado nesse material. No caso de biologia, nós escolhemos temas que tivessem relação com o mundo do trabalho e com o dia a dia das pessoas, ou seja, um material muito vinculado à vida e à experiência pessoal de cada um. Nós encontramos biologia a todo instante, mas nem sempre podemos interpretar. Nossa busca de produzir esse material gerou um produto final de boa qualidade, em que os alunos encontram relação direta entre o que vem na teleaula, o que se vê nos livros, nos textos e o que ele encontra no dia a dia. Isso é um ponto muito importante para nós, que valoriza o conhecimento do trabalhador que está assistindo a aula e também valoriza a nossa disciplina, que é o conhecimento do ambiente, o conhecimento dos seres vivos, as relações entre eles e até o entendimento do interior da célula, o que existe dentro dela e como nós podemos usar essa célula em benefício da sociedade como um todo e não só por um mero prazer de entender como funciona, mas entender como funciona a natureza e aprender a usá-la com sapiência, com inteligência, de tal modo que a gente preserve o ambiente, preserve os seres vivos, a biodiversidade e mantenha também um cidadão informado, atuante, que compreenda minimamente os fenômenos naturais, biológicos, particularmente. Conhecer a importância de você organizar uma boa refeição, saber o que você encontra de nutriente em cada alimento, para organizar uma refeição completa, de tal modo que mantenha a sua saúde intacta, é importante. Nem sempre as pessoas que estão na correria do trabalho numa cidade grande, como várias metrópoles brasileiras, ele precisa conhecer, ter essas informações para poder preparar o seu cardápio, o seu almoço, o seu jantar, ou mesmo organizar a refeição dos seus filhos. Então essa é uma informação que tem muita relação com o funcionamento celular e a saúde das pessoas. Conhecer o funcionamento interno do nosso corpo para preservar a nossa saúde são elementos também diretamente ligados ao dia a dia da pessoa. E mais, conhecer o funcionamento, as relações que ocorrem entre os grupos de seres vivos, ter essa base teórica e poder interpretar a importância de se escolher alternativas para o desenvolvimento da sociedade. Então esse também, embora não seja um conteúdo
relacionado à sua individualidade, ela interessa a toda a sociedade. E nós, como cidadãos, temos que atuar nesse sentido. Ou seja, conhecer as inter-relações entre os seres vivos permite que a gente faça uma opção mais adequada em relação ao desenvolvimento da nossa sociedade. A construção de bairros, a construção de estradas, a localização de determinadas indústrias, etc, etc.